Fala, meus oceaninhos! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Lumaná e você está no Elemento Água e hoje nós vamos falar de um assunto que o quê? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca foi esquecido por um pisciano que atire a primeira pedra? Aliás, coloca aqui nos comentários já, se você já foi esquecido por um pisciano ou uma pisciana na sua vida e você não entendeu nada, ele sumiu, ele desapareceu e a gente não sabe por que o pisciano faz isso, mas por que ele faz isso? O que acontece? Como é que faz para um pisciano lembrar da gente? Porque tem pisciano que lembra cada detalhe de certas pessoas, mas de outras ele simplesmente apaga da memória. Por quê? Como é que isso acontece? Explica pra mim, Lumanayara, eu vou explicar pra vocês hoje. Mas antes, já dá o like nesse vídeo, já começa a me seguir aqui se você quer saber tudo sobre o elemento água. Se você tem aí alguém que você é interessado em peixes, pois esse é o canal certo, porque a gente fala muito sobre relacionamentos por aqui, tá bom? Então, bora, sem delongas, já tratar desse assunto. Gente, não tem segredo. A verdade é que não tem segredo, mas é que a gente não percebeu, a gente não entendeu como é que funciona a cabeça de peixes. E sim, eu já fui esquecida por amigas piscianas. E eu já esqueci muita gente também, porque eu também sou de peixes. Então eu posso falar com propriedade. Qual que é a grande questão aí sobre esse esquecimento? O pisciano, ele linka, não é a pessoa. Ele não pensa na pessoa. As lembranças do pisciano não é a tal pessoa. Quando ele lembra da pessoa, ele associa ao sentimento. E é isso que vem. É o sentimento que aquela pessoa trouxe para ele. Então, as experiências, o pisciano, se você tá aí se relacionando com alguém de peixe, saiba que o pisciano ele gosta de construir memórias afetivas. Então, ele gosta daquela lembrança do eu fui no cinema, eu fui na exposição, eu fui comer alguma coisa ali, não sei aonde. E não é bem o momento em si. Não é o restaurante que ele vai lembrar, mas é como ele se sentiu com você naquele lugar. É isso que ele guarda, é isso que começa a ser registrado na memória dele, entende? E aí vem a grande questão, né? Há pessoas que faz o pisciano se sentir muito bem, faz o pisciano se sentir muito acolhido, seguro, afetivamente. Ele precisa disso. Ele gosta desse reconhecimento afetivo, deixar ele confortável, ele sentir que você compreende ele, é uma conexão emocional. Poxa, ele entende a minha língua emocional. Então, quando você consegue trazer isso para dentro dessas situações em que você está com ele, e ele sente esse conforto, ele se sente acolhido, ele vai ter esse registro afetivo muito positivo a seu respeito. Então ele vai lembrar de você. Quando ele estiver sozinho, e aliás, pisciano adora ficar sozinho, pisciano é assim, ó, você coloca dentro da caverninha, deixa ele lá que ele vai ficar feliz. Pisciano é um signo solitário, ele curte ficar sozinho. E nesses momentos, ele vai lembrar, e quando ele lembra de você, ele lembra desse sentimento gostoso. Vem o sentimento, ele sente novamente, a gente realmente sente, tá? O pisciano, ele consegue registrar o sentimento, não é só a memória, eu lembro que eu fiquei feliz, não, ele sente a felicidade novamente. E aí que é o pulo do gato. Por quê? Porque você pode até gerar situações legais com ele, mas se em algum momento você gerou situações traumáticas para ele registrou isso também. Então, se em algum momento em que você estava na relação com um pisciano ou uma pisciana, você fez ele sentir medo, você fez ele sentir raiva, você fez ele chorar, ficar triste, deprimido, se você gerou estes sentimentos, quando ele lembra de você, ele sente esses sentimentos novamente.
Olha que coisa forte, gente. É forte, porque o pisciano ele é muito sensitivo. Ele é o signo mais sensitivo do zodíaco. Então, ele vai reviver novamente aquela dor. Ele vai ficar triste de novo. Ele vai sentir medo de novo. E é óbvio que ele não vai querer sentir isso de novo. Então, o que ele faz? Ele apaga você da memória. Ele apaga, ele faz questão de apagar. Mesmo as coisas boas que você fez com ele, porque esses registros de dor são mais fortes. Então ele lembra desses registros. Infelizmente é assim. Né, se foram registros muito traumáticos, ele vai lembrar primeiro desses registros. Então, acho que até qualquer pessoa deve ser assim, né? Quando ela passa por uma situação assim muito traumática, ela vai lembrar desse registro primeiro. Mas no caso do pisciano, que é muito sensível, ele sente novamente, então ele não quer. E ele vai o quê? Apagar isso. Então ele apaga totalmente você da memória. Esse é um ponto assim que é o crucial. Então, se você quer ser lembrado, você precisa fazer com que ele tenha sentimentos positivos a seu respeito. Ah, Luma, mas a vida não é perfeita. Em algum momento pode ser que eu vá machucar um pisciano, né? Pode acontecer, sim. Mas eu não estou dizendo de uma situação esporádica que não foi, né? Foi lá, vocês discutiram lá uma situação assim, ok, não é esse o ponto. São situações mais graves, situações que geraram algum tipo de constrangimento, de vergonha, de medo, como eu falei. Então são coisas que vão realmente ser mais impactantes para ele, porque ele é muito sensível, né? Por mais que às vezes não pareça, ele é sensível. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, então esse é o principal ponto, tá, gente? O principal ponto eu já entreguei aqui para vocês. Mas quem fica comigo até o final sabe que vai ter sempre mais alguma coisinha. Então, veja bem. Um outro ponto importante é quando você não registra nada para ele. Ou seja, você não gerou sentimento nenhum. Acontece? Claro, relações superficiais. Sabe, se você quer manter o pisciano por muito tempo na sua vida, você não seja uma pessoa superficial. Porque, como eu falei, ele gosta de conexões emocionais. Então, se você não tem essa manha maravilhosa aí de conectar com alguém, você só fica ali na superfície mesmo, sinto muito, mas ele vai esquecer você com certeza, porque os registros de memória do pisciano envolvem emoção, envolve seja lá qual for. Como eu falei, se for ruim ele vai registrar, mas aí ele te apaga. Agora, se for bom, ele vai registrar e aí ele vai prestar atenção em você, vai lembrar de você, vai querer sempre você perto, sabe? Vai ter muito carinho por você. Por mais que ele não fale com você sempre, né? Porque o pisciano dá as sumidas dele mesmo, é normal, mas ele vai ter, assim, muito carinho, sempre que, se você precisar dele procurar, ele vai te acolher, ele vai estar lá para você, você vai ter essa amizade ou esse relacionamento, seja como for aí a questão, você vai ter ele, vai ter a atenção dele para você, né? Agora, se você não consegue causar nada nele, nem uma faísquinha de nada, não. E aí, é interessante porque às vezes ele até se interessa por você. Ele se interessa. E aí ele vai lá, né, começa a prestar atenção, ser uma pessoa presente, né, estar ali e tudo mais. E você começa a achar que você tem ele na sua mão, né? Você fala, ganhei esse pisciano, ganhei essa pisciana aqui, tá? Tranquilo. Só que você é superficial, ou pelo menos mantém uma relação superficial com ele. Você não quer ir mais a fundo. Você não quer criar intimidade. O que vai acontecer? Uma hora dessas ele desaparece. Aí você fala, mas por que desapareceu? Por quê? Ué, porque você não registrou nada. Não gerou nenhuma emoçãozinha. Vai acontecer isso. Então, acho que ficou bem explicado aqui o que faz um pisciano lembrar de alguém e o que faz ele simplesmente apagar a pessoa da memória. É isso, gente, não tem segredo. Parece complicado quando a gente olha assim, não entendo a pessoa, mas tá vendo? Em um vídeo a gente já começa a entender e percebe que não é tão complicado assim.
né? E quando a gente está falando de elemento água, então, são signos que são emotivos. Não é signo dramático, é signo que trabalha com a emoção. Então, no caso do pisciano, ele vai registrar as emoções e vai agir de acordo com o que ele registrou, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar um outro vídeo aqui que eu acho que vai te interessar a respeito do pisciano. E a gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de curtir também e de me seguir. Beijinhos e até mais!